Boa noite. Vamos falar sobre neuroanatomia funcional e fisiologia do sistema mastigatório. A neuroanatomia funcional aborda estruturas anatômicas complexas do sistema nervoso central e periférico. O sistema neuromuscular é dividido em estruturas neurológicas e músculos. O neurônio é uma das estruturas neurológicas e é uma estrutura básica do sistema nervoso. O corpo celular é o centro metabólico do neurônio e é responsável pela síntese de todas as proteínas neurais. Os dendritos são prolongamentos numerosos especializados na função de receber os estímulos, sejam do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. Os axônios é uma extensão responsável por transmitir os sinais para outras células, como outro neurônio, glândulas ou músculos. Ele caracteriza-se por ser mais longo que os dendritos e pode atingir até 1 metro de comprimento em algumas espécies. Os gânglios são agrupamentos de corpos celulares que ficam fora do sistema nervoso central. Elas são pequenas glândulas que pertencem ao sistema linfático e estão espalhados pelo corpo e são responsáveis por filtrar a linfa, recolhendo vírus, bactérias e outros organismos vivos. O neurônio aferente vai conduzir o impulso nervoso da periferia até o sistema nervoso central. E o neurônio eferente conduz o impulso nervoso do sistema central para a periferia. Ou seja, leva a resposta do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e do sistema nervoso periférico de volta para o sistema nervoso central. E daí que acontecem os movimentos, como estamos vendo aqui nessa imagem. Aqui é uma perna, né? E aí vamos dizer que a gente quer balançar essa perna. E acontece exatamente isso, de uma informação levando até o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para o sistema periférico. O interneurônio está totalmente dentro do sistema nervoso central e fica na substância cinzenta. Essa informação sensitiva trazida do sistema nervoso central, ela vai ser processada ou interpretada por ele. E a interação entre os interneurônios pode permitir que o cérebro realize funções complexas, como aprendizado e tomada de decisão, por exemplo, a mastigação. A sinapse, ela vai ser responsável por transmitir o impulso de um neurônio para outro. E eu vou explicar para vocês um pouquinho o passo a passo de como ocorre essa sinapse. Primeiro, o potencial de ação despolariza o terminal da membrana pré-sináptica. Depois, a despolarização faz com que os canais de cálcio se abram e íons de cálcio entrem no terminal. E daí, os íons de cálcio vão se ligar às proteínas do terminal, chamadas de sítio de liberação, que se encontram na superfície interna. Essas vesículas que contêm neurotransmissores vão ser liberadas no terminal pré-sináptico. E as neurotransmissores são substâncias químicas que vão ser encarregadas de levar esse estímulo próxima à célula. E ela vai ser capaz de saltar pela fenda sináptica até o receptor do neurônio pós-sináptico. E esse salto é o processo de difusão. Quando saltam e chegam à próxima célula, elas vão alterar o potencial elétrico e vão gerar o potencial de ação na célula pós-sináptica. E assim vai começar o processo, só que em outro neurônio.
Receptores sensoriais. Um receptor sensorial é a estrutura que reconhece um estímulo no ambiente interno ou externo de um organismo. Os neurônios aferentes são os responsáveis por receber os estímulos sensoriais e conduzir o impulso nervoso ao sistema nervoso central. Os receptores sensoriais são classificados em três tipos: os esteroreceptores, que são receptores sensoriais localizados na periferia do corpo, onde são ativados por agentes externos, como calor, frio, tato, pressão, luz e som. Os próprios receptores, que fornecem informações sobre a posição e movimento da mandíbula e estruturas orais associadas. Eles recebem e transportam para o sistema nervoso central informações sobre tensões, pressões ou distensões nas variadas partes do corpo, para que o cérebro decida como reagir e manter o equilíbrio. E os interoceptores, que fornecem informações sobre órgãos internos. Localizam-se nas vísceras e nos ossos, dão origem a diversas formas de sensações viscerais, como fome e sede. O músculo da unidade motora. Então, a unidade motora é o componente básico do sistema neuromuscular, composta por um número de fibras musculares que são inervadas por um neurônio motor. Então, cada neurônio liga-se à fibra muscular e quando um neurônio é ativado, a placa motora é estimulada a liberar acetilcolina em pequenas quantidades, que inicia a despolarização das fibras musculares. A despolarização causa o encurtamento ou contração das fibras musculares. Agora, músculo e sua função é contração e encurtamento. Porém, o músculo interno tem três funções em potencial. A contração isotônica, que é quando um grande número de unidades motoras no músculo é estimulado, ocorre uma contração e um encurtamento generalizado do músculo, que se chama de carga constante, que é como é visto nessa primeira imagem de contração isotônica. E agora, contração isomérica, que é quando o número correto da unidade motora se contrai em oposição a uma determinada força, como se tem nessa segunda imagem de contração isomérica. Quando um estímulo de uma unidade motora é interrompido, as fibras motoras relaxam e retornam ao seu comprimento normal. Que aí vamos ter o relaxamento controlado, que é como nessa última imagem que estamos mostrando. Receptores sensoriais musculares. O sistema mastigatório utiliza 4 tipos principais de receptores sensoriais para monitorar o estado das suas estruturas. Fusos musculares é um receptor sensorial proprioceptivo em forma de fuso, composto por feixes de fibras musculares modificadas contidas dentro de uma cápsula fibrosa. Sua principal função é sinalizar mudanças de comprimento do músculo o qual se encontra. Órgãos tendinosos de Golgi. Os órgãos tendinosos de Golgi são receptores sensoriais localizados na junção miotendínea e conectados em série com as fibras musculares. Sua função no controle motor em humanos ainda não está elucidada. Os corpúsculos de Pacini são especializados em captar os estímulos vibráteis e tábeis. As terminações nervosas livres, como os receptores de dor, acusam estímulos mecânicos, térmicos, químicos e especialmente dolorosos. Nociceptores são terminações nervosas responsáveis pela nocicepção. A nocicepção é uma das duas possíveis manifestações de dor persistente. A outra manifestação de dor persistente é a dor neuropática, que ocorre quando nervos no sistema nervoso central ou periférico não estão funcionando corretamente. Fisiologia do sistema mastigatório. As três principais funções do sistema mastigatório são
mastigação, deglutição e fala. Existem as funções secundárias que ajudam na respiração e na expressão de emoções. A mastigação é construída por movimentos de separação e oclusão dos dentes da maxila e mandíbula, de forma rítmica e bem controlada. Definida como o ato de mastigar alimentos, a mastigação é, sem dúvida, a função mais importante do sistema estomatognático, sendo a fase inicial do processo digestivo, que se inicia na boca. Pode ter um efeito muscular relaxante pela diminuição do tônus muscular e da inquietação, e geralmente é uma atividade automática e praticamente involuntária. A mastigação é construída por movimentos de separação e oclusão dos dentes da maxila e mandíbula, de forma rítmica e bem controlada. Essa atividade está sob controle do GPC, que é o gerador de padrão central, que são conjuntos de neurônios localizados dentro do tronco encefálico, que são responsáveis por controlar as atividades musculares rítmicas. O ciclo mastigatório completo é dividido em duas fases, de abertura e fechamento, sendo que a fase de fechamento é subdividida em fase de esmagamento e fase de trituração. Com isso, o ciclo mastigatório completo tem um padrão em forma de lágrima. Ao observar a primeira imagem, temos a representação do ciclo completo e, quando ligamos as setas, forma uma lágrima. A fase de abertura, a mandíbula vai descer da posição de intercuspidação de um ponto onde as bordas incisais dos dentes estão separadas de 16 a 18 milímetros. Ela então move-se lateralmente de 5 a 6 milímetros a partir da linha média, quando começa o movimento de fechamento. A primeira fase de fechamento é a fase que prende o alimento nos dentes, chamada de fase de esmagamento. À medida que os dentes se aproximam um do outro, o deslocamento lateral é menor, de modo que, quando os dentes estão separados apenas 3 milímetros, a mandíbula ocupa uma posição de 3 a 4 milímetros lateral à posição do início da mastigação. A segunda fase de fechamento é conhecida como a fase da trituração. Durante essa fase, a mandíbula é guiada pelas superfícies de oclusão dos dentes, de volta para a posição de intercuspidação, o que faz com que os planos inclinados das cúspides se cruzem, permitindo o corte e a trituração do bolo alimentar. Duas observações importantes sobre o ciclo mastigatório é que nos estágios finais da mastigação, o esmagamento é concentrado nos dentes posteriores e muito pouco movimento anterior ocorre. E a outra é que quanto mais duro for o alimento, mais lateral é o movimento de fechamento. Ou seja, a quantidade de movimento lateral vai variar de acordo com a consistência do alimento. Para a gente entender um pouquinho da deglutição, a gente tem que saber de onde ela começa. Por isso, o papel dos tecidos moles são de suma importância. Começando com os lábios, os quais vão guiar e vão controlar a ingestão do bolo alimentar ao mesmo tempo que vão selar a boca durante a deglutição. A língua, além de ter o papel do paladar, ela vai ajudar na movimentação do bolo alimentar pela boca para encontro dos dentes, facilitando a mastigação. Fisiologia do sistema mastigatório. Deglutição. Agora eu vou falar um pouquinho propriamente sobre a deglutição, que seria uma série de contrações musculares que vão mover o bolo da cavidade bucal, passando para o esôfago para enfim chegar no estômago. E durante a deglutição, a mandíbula volta para a posição normal. Ela tem que estar fixa para que a contração do supraioide e do infraioide possa controlar o movimento do osso ióide, que é o principal osso da deglutição. Existem duas formas de deglutição: a somática, mais usada pelos adultos, porque utiliza os dentes para a estabilização da mandíbula, e tem a deglutição visceral, que é mais usada em crianças, porque a mandíbula é apoiada pela colocação da língua para frente e entre as arcadas dentárias. É importante entender que a deglutição ela vai ter 3 estágios. No primeiro, o bolo fica na parte posterior da língua e é pressionado ao palato duro.
No segundo, o bolo já chegou na faringe e ele é atingido por uma onda peristáltica causada pela contração dos músculos constritores da faringe. O palato mole sobe para tocar a parede posterior da faringe e vai selar as passagens nasais. A epiglote bloqueia e as vias respiratórias. E por fim, o terceiro estágio, que é onde vai ocorrer um movimento involuntário, levando o bolo do esôfago até o estômago. O primeiro caso é um caso que vai ocorrer um reflexo nociceptivo ou flexor, que é um reflexo polissináptico a estímulos nocivos e por isso considerado um reflexo protetor. No sistema mastigatório, esse reflexo ativa quando um objeto rígido é subitamente encontrado durante a mastigação. Protege esse sistema do repentino estiramento de um músculo e mantém a estabilidade do sistema musculoesquelético. O segundo tópico é sobre a mastigação, que é dividida em fases. Na fase de abertura da boca, com queda da mandíbula, há um relaxamento dos músculos levantadores e na contração dos abaixadores. Em seguida, ocorre o fechamento da mandíbula com contração dos músculos levantadores e o relaxamento dos abaixadores. Neste momento, ocorre a fase oclusal, que é o golpe mastigatório propriamente dito. Os músculos mandibulares são tridimensionais. Em uma visão frontal, a mandíbula desce para o lado que está sem o alimento, chamada de passivo, atingindo 2 cm de abertura e em seguida cruza a linha média para o lado que contém o alimento, chamado de ativo. E por fim, eleva-se novamente, fechando a boca até atingir a posição cêntrica para fazer o golpe mastigatório. A deglutição constitui uma série de contrações musculares coordenadas que movimentam um bolo alimentar da cavidade oral, através do esôfago para o estômago. Ela é composta de atividade muscular reflexa, voluntária e involuntária. A decisão de engolir depende de diversos fatores: o grau de consistência do alimento, a intensidade do sabor e o grau de lubrificação do bolo. Durante a deglutição, os lábios estão fechados, vedando a cavidade oral. Os dentes são levados para a posição máxima, a intercuspidação, assim estabilizando a mandíbula. A estabilização da mandíbula é uma parte importante da deglutição. Essa deve estar fixa para a contração do suprioide e infrioide, possa controlar adequadamente o movimento do ocioide necessário à deglutição.